Que a paz do Senhor Jesus Cristo encontre guarida no seu coração, amém? Queridos, hoje nós vamos estar gravando mais essa live de casa e nos próximos 15 dias você vai nos ver gravando as lives de casa. Você vai me assistir aqui de casa porque eu vou precisar me ausentar do espaço da igreja nesses 15 dias. Não estou doente, não estou com Covid-19, mas é do conhecimento da minha igreja, mas nem de todas as pessoas que assistem a nossa live. Mas eu também sou técnica de enfermagem atuante. E tive contato com alguns colegas que foram afastados e estão investigando a Covid-19 nesse momento. Recebi essa notícia sexta, sábado, agora. Eu trabalhei com eles na quinta-feira e quando foi na sexta-feira, alguns colegas começaram a apresentar alguns sintomas. Devido a isso, todos nós precisamos nos reservar, Eu não estou afastada do trabalho, vou continuar trabalhando, porque eu, graças a Deus, não tenho sintoma nenhum, mas a fim de proteger os membros da igreja que têm abençoado com essas gravações das lives, pessoas que eu amo muito, a fim de proteger esses irmãos que têm participado diretamente da live, eu vou estar gravando daqui de casa para que não tenha contato com os irmãos na igreja, tá bom? Nós vamos estar iniciando esse culto, entendendo que não é nada disso que vai nos atrapalhar a cultuar ao Senhor, porque nada pode calar a voz de um verdadeiro adorador, E nós somos adoradores do Senhor e estamos aqui para cultuar ao Senhor. Então não importa o ambiente, não importa o espaço, importa é que nós adoremos ao Senhor enquanto igreja dele, enquanto povo dele na face dessa terra. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou te convidar também a já dar um like aí nas nossas páginas. Curta a página no Facebook, curta o YouTube, compartilhe o Instagram, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, com seus parentes, com aqueles que você entende que possa ser abençoado pela palavra do Senhor. Todo o povo de Deus na face dessa terra pode ser abençoado pela palavra do Senhor, se assim desejar. Vou falar mais uma vez o texto, 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ler somente 2 versículos, os versículos 9 e 7. As minhas ovelhas sabem que não é de costume meu ler somente 2 versículos, mas hoje nós vamos meditar sim, somente nesses 2 versículos. Aproveito o tempo também para poder dizer que eu estou bem, tá, gente? Estou bem de saúde, não tenho sintomas nenhum, graças a Deus, e assim vou permanecer em nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós de forma maravilhosa. Mas continuem orando. Peço que continuem orando por mim, pela minha família, meu esposo também é enfermeiro, pela minha filha, que está diretamente dentro de casa conosco, e por todos os meus colegas de trabalho, como eu já tenho pedido oração por cada um deles. Você abriu aí a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 4, Nós vamos ler os versículos 9 ao 7. Foi Jabes, vou corrigir, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar, queridos? Senhor da glória, nós já te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego da vida. Obrigada porque nos encontramos aqui nesta manhã para cultuar ao Senhor.
Obrigada porque temos a certeza de que até aqui o Senhor tem sustentado cada um dos seus filhos, ó Pai. E pedimos ao Senhor que receba o culto que viemos prestar a Ti nesta manhã, ó Pai. E continue a nos guardar, a nos proteger, ó Deus, e que o Senhor nos faça prevalecer de sobremodo, ó Deus, sobre todas essas coisas, todas essas preocupações que têm nos afligido, ó Pai de amor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado meios de continuarmos cultuando juntos ao Senhor. Não estamos no mesmo ambiente, fisicamente falando, mas estamos no mesmo espírito, cada um no seu lar, na intenção de cultuar ao Senhor. Por isso, juntos, unidos, pedimos ao Senhor neste momento, recebe o culto que a sua igreja está prestando ao Senhor e fala aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Amém. Queridos, a gente viu aqui o texto nós vimos aqui o texto de 1 Crônicas, e crônicas, né, são histórias. São histórias. E essa história vai falar de Jabes. Esses 2 versículos falam um pouco de Jabes. E quem foi Jabes? Foi a pessoa que pode ser considerada que fez a oração mais curta que a Bíblia relata. No entanto, uma oração de tanta profundidade que ganhou o relato bíblico. E tantas pessoas estudam a oração de Jabes. Nós já fizemos esse estudo na igreja, na primeira igreja batista do Grande Rio, às quartas-feiras nós já fizemos esse estudo, nós já pensamos sobre a oração de Jabes, mas eu entendo que esse é tempo de pensarmos novamente. E as minhas ovelhas sabem que de vez em quando eu trago algumas mensagens que acho interessante à tona para que a gente reflita sobre elas novamente, e hoje nós vamos fazer isso mais uma vez. Eu estou trazendo essa mensagem de Jabes à tona para que a gente possa refletir sobre essa oração mais uma vez, porque quero compartilhar com os irmãos que encontrei com alguns, tenho achado alguns irmãos um pouquinho desanimados, entristecidos, preocupados, né, com a situação. Isso é tudo muito natural, né, porque estamos vivendo, para a nossa geração é um novo, né? Para a nossa geração é um novo, para a nossa geração é algo que a gente não está acostumado. É uma geração que está acostumado a sair o tempo todo, a correr, na verdade, o tempo todo, de um lado para o outro, resolvendo a vida. E eis que, de repente, a gente se encontra nessa situação onde precisamos tomar alguns cuidados. Mas esses cuidados, esse isolamento necessário que alguns têm respeitado, e louvado seja o nome do Senhor, porque alguns têm respeitado seriamente, é importante nesse momento. Não podemos negligenciar o cuidado para com a nossa saúde e para com a saúde do outro. E a gente, além de orar, nós precisamos agir. E além de agir, precisamos orar. E enquanto estamos agindo, mesmo ficando quietinhos dentro de casa, nós estamos agindo, cuidando uns dos outros. É tempo de estarmos orando enquanto estamos nesse cuidado, de estarmos reservados para cuidarmos uns dos outros na rua. E esse tempo de oração, nós precisamos pensar nas orações feitas na Bíblia, relatadas na Bíblia. Uma pequena oração que Jabes fez, mas foi uma grande diferença que fez na vida desse homem. Às vezes nós pensamos que é pelo muitas palavras, e as palavras muito bonitas é que vão fazer a diferença. E a própria Bíblia nos ensina que não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Então nós precisamos estar atentos como é que está chegando, como é que a nossa oração está acontecendo. É o muito falar ou é a oração sincera colocada diante de Deus?
Essa oração de Jabes, ela mereceu destaque na Bíblia. Se nós observarmos, e você vê que são 2 versículos, né? Um fala da forma como Jabes foi concebido, da forma como Jabes nasceu, e o outro fala da oração de Jabes, e no final diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja bem, eu quero parar com você e a gente refletir um pouquinho em quem é Jabes. Jabes foi um homem que o texto aqui, os versículos aqui nos diz que foi dado à luz, ele veio ao mundo com muita dor. E esse veio ao mundo com muita dor pode ser diversos tipos de dores que a mãe dele pode ter relatado aqui. Pode ser a dor do próprio parto mesmo, né? A dor do próprio parto. Como pode também ser a dor do momento. Muitos podem ter sido os motivos de Jabes ter sido considerado um motivo de dor para sua mãe. Primeiro, historicamente falando, o fato histórico, Judá passava por um momento de fome. E foi o ano do nascimento de Jabes. No ano de nascimento de Jabes, Judá passava por um momento de fome. Então, a chegada de mais um filho, que, né, por ser um bebê, era improdutivo no momento, só acarretaria mais despesas, mais preocupações, né, em casa para poder cuidar, para que aquele filho pudesse crescer saudável. Então, havia preocupação com a chegada de mais uma pessoa, mais uma boca para alimentar, assim, né? Vamos brincar dessa forma. Poderia ser esse momento, desse momento histórico que a mãe de Jabes estava falando. O segundo, a dor do parto pode ter sido fora do normal, multiplicando o sofrimento dessa mãe. Porque aquelas que já tiveram filhos de parto normal sabem como é que é. É dolorido, sim, algumas outras nem percebem, nem sentem muito, né? Não percebem, não, que é impossível não perceber a dor de um parto. Mas não sente muito, né? Sente numa proporção bem menor, outras sentem demasiadamente. Então pode ter sido um momento, né, dolorido excessivamente diante dos outros filhos. E também o terceira dor, que a gente pode parar para poder pensar, e isso tudo, queridos, eu quero dizer que é a conjectura, né, conjectura minha. E o terceiro motivo é a concepção de todo o processo gestacional. Pela situação financeira da época, né, pela situação de guerras da época, pode ter sido um período de grande sofrimento para essa mãe, né, gerar a Jabes nesse momento. E aí, enfim, né, na cultura judaica, o nome representava o caráter de uma pessoa. E apesar de Jabes ser um bebê, o nome dele já contaria a história de nascimento dele. E para contar a história de nascimento dele, a mãe coloca esse nome Jabes, que significa aquele que causa dor, ou aquele que causa desgosto. Foi entendendo o significado desse nome que eu conjecturei as 3 dores que eu disse aqui, como dor que pode ter sido relatado somente como a dor de dar à luz, né? Aquele que causa dor, aquele que causa desgosto. Aí eu quero pensar com você. Imaginem um menino crescendo com esse nome. Todo mundo sabia o significado do nome dele. A família inteira, o clã, a cidade em que vivia. Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Jabes. Esse trouxe grande desgosto e agonia para a família quando chegou. Tristeza quando chegou. Imagina esse menino passando por essa fase, crescendo dessa forma. Na Bíblia não temos outros relatos sobre Jabes, né? Então não sabemos muito sobre a infância dele, a caminhada dele até chegar na fase adulta. E aí nós vamos conjecturando, né? Mas nesses 2 versículos nós podemos ver a história de um homem que
apesar de seu nascimento ter sido um nascimento que trouxe desgosto para sua família, ele quer viver acima da sua história. Ele quer viver acima do que o nome dele pode lhe oferecer. Ou seja, ele quer ser diferente de tudo que foi imputado sobre ele no decorrer da sua vida. Jabes quer viver acima da influência familiar, que certamente foi negativa, devido os sofrimentos com a chegada dele. E foi dessa forma, nesse momento, entendendo isso, no momento em que Jabes entendeu isso, que nós não sabemos nem em que idade estava, mas foi um momento de entendimento, né? Momentos esses que cada um de nós precisa ter, momento de consciência de quem nós somos, aonde nós estamos, aonde queremos chegar e com quem queremos andar, aqui e na eternidade. É nesse momento de consciência que todos nós precisamos ter, que Jabes tem, que ele invoca ao Senhor em oração. E veja aí o que Jabes ora. Ele diz: tomara que me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Senhor, apesar de quem eu sou, que o Senhor possa liberar a sua bênção sobre a minha vida. Tomara, Senhor, que o Senhor me abençoe. Precisamos ter em nós essa liberdade e essa consciência de que quem eu sou, o que eu represento, mas apesar de quem eu sou, também sabermos que podemos levantar os nossos olhos, levantar a nossa voz e clamar ao Senhor e pedir: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Apesar de quem eu sou, de quem eu represento, da onde eu venho, apesar de tudo que é dito de mim, que o Senhor me abençoe a ser uma pessoa diferente, que o Senhor me abençoe a ser uma pessoa transformada, que o Senhor me abençoe em todos os aspectos da minha vida. Quando nós clamamos ao Senhor, a Bíblia nos garante que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor daquele que busca a Ele, daquele que clama a Ele. Estava atento ao clamor de Jabes e está atento ao clamor de cada um de nós. Seguimos, e ele segue pedindo ao Senhor que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Jabes está pedindo ao Senhor para que a vida dele, todos os bens dele sejam expandidos. E para que ele consiga também enxergar além do que ele enxerga. Quantas vezes nós precisamos que os nossos olhos enxerguem além das nossas fronteiras? Veja quando o Senhor chamou Abraão, Deus falou que faria dele pai de uma grande nação. O Senhor mandou com que ele saísse da tenda, o anjo do Senhor mandou com que ele saísse da tenda e mandou que ele contemplasse o céu e disse para ele que ele teria mais filhos do que ele pudesse contar, do que as estrelas. Mas ele precisou sair da tenda. Os olhos dele precisaram ser expandidos. A atenção dele precisou estar para fora daquele espaço onde ele estava. E a tenda pode significar a nossa própria vida. Porque às vezes nós nos fechamos, na nossa vida, nos fechamos na nossa vida e a gente não enxerga além dela. Deus tem muito a fazer, mas a gente não enxerga às vezes além do momento de vida em que nós estamos vivendo. E o que Jabes pede aqui é isso: Senhor, alarga minha fronteira, alarga minhas fronteiras, me prospera. Ele diz: seja comigo a sua mão, ou seja, Senhor, me direciona, conduz os meus passos.
Você tem pedido ao Senhor para poder te direcionar, para conduzir os seus passos, para poder cuidar da sua vida, para que você caminhe por onde Ele te mostrar que você deve caminhar? Você tem pedido ao Senhor dessa forma? Se você não tem feito dessa forma, meu querido, faça, mas faça com fé e espere que o Senhor irá realizar. Jabes pede ao Senhor que o preserve do mal. É tudo que nós estamos pedindo nesse momento, né? Que o Senhor preserve a cada um de nós e cada um dos nossos do mal. Jabes fez essa oração também aqui. Senhor, me preserve do mal, apesar de quem eu sou. Me preserve do mal, apesar de onde eu preciso trabalhar, apesar das pessoas que eu preciso lidar, apesar do meu patrão não me permitir com que fique em casa e eu ter que estar entrando nos ônibus cheios, lotados, apesar de eu ser de serviço essencial e ainda assim, e aí eu tenho que enfrentar as conduções cheias para poder prestar serviço a outras pessoas. Me preserve, Senhor, me preserve do mal. Jabes está pedindo, clamando dessa forma, e nós precisamos clamar ao Senhor também dessa forma, porque o que todos nós precisamos é a proteção divina, é da proteção divina e em todas as fases da nossa vida. Nesse momento nós estamos vivendo isso e muito preocupados com isso, mas nós precisamos da proteção divina em todo o tempo. Seja no que for que estivermos fazendo, pode ser no tempo de alegria e de festa ou no tempo de tristeza, nós precisamos da proteção divina. Mas pedir com fé, tá, queridos? Com fé, porque quando clamamos ao Senhor com fé, o nosso clamor chega ao trono de graça do Senhor. E aí ele segue dizendo: Senhor, me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Querido, você pode estar pensando, como não ficar aflito, pastora? Como não ficar aflita, pastora, em tempos atuais, nesses momentos? Nós realmente somos seres humanos e nós nos afligimos, né? Mas o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é com esse bom ânimo que nós precisamos continuar clamando ao Senhor e confiando nele, pedindo a Ele que o refrigério dele seja sobre nós e que a nossa fé seja sustentada por Ele a cada dia. Porque se nós não tivermos a nossa fé, os nossos olhos mantidos no Senhor, a nossa fé firmada em Deus, aí sim nós somos consumidos pelas lutas da vida, nós somos consumidos pelas marcas familiares e pelas dores, né, que nós passamos só de viver na face dessa terra. A exemplo de Jabes, eu quero continuar a te convidar. Talvez um homem que veio trazendo dores e agonia para essa família, mas foi um homem que conscientemente, que quando tomou consciência de quem ele era e de quem Deus era, clamou ao Senhor. E aí o final do versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes pediu com seu coração aberto para Deus e o Senhor lhe concedeu. Que você tenha essa liberdade, que você tenha essa fé firmada e peça ao Senhor com palavras simples, com palavras que talvez você não fale muito bonito, assim como eu não falo, com palavras simples, mas com palavras sinceras que movam o coração de Deus. O Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Creiamos nisso, no nome santo de Jesus, porque Ele é fiel e justo para nos atender. Vamos bater a porta do nosso Pai em oração?
porque ela certamente se abrirá. Amém, queridos? Pela fé, pela fé. Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós, ó Pai, rendemos-te graças, ó Deus, pelo seu cuidado sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, pela sua palavra aqui explanada, ó Deus. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que haja compreensão da sua palavra pelos seus filhos, entendendo, ó Deus, que eu sou instrumento nas suas santas mãos, mas que o seu Espírito Santo, ó Pai, é quem traz a todos nós o entendimento perfeito do que o Senhor tem para nos ensinar, ó Deus. Vai de encontro aos lares, ó Deus, ao lar de cada um dos seus filhos nesse momento. Pai de amor, vai cuidando, vai revigorando, ó Pai, vai trazendo alegria, Senhor Deus, aos seus filhos, vai trazendo, ó Deus, a cada um deles o refrigério de alma, Senhor. Que haja, Senhor Deus, a tua paz, que excede todo entendimento, no coração de cada um dos seus servos, ó Deus. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã. Meu querido, eis a bênção do Senhor sobre a sua vida, minha querida. Que o Senhor, Deus, o nosso Pai, te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.